Olá, Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Como você explicou muito bem, o presidente Lula, de olho nas pesquisas, voltou a fazer uso eleitoral da crise com o governo dos Estados Unidos, chegando a acusar, voltando a fazer acusações ao presidente norte-americano Donald Trump. E ontem ele chegou a chamar de chantagem inaceitável a carta do presidente dos Estados Unidos e a ameaça, o anúncio do tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros a partir do próximo dia 1º de agosto. Essa taxação que vai incidir sobre produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. Se isso for concretizado, o tarifaço poderá ser fatal para milhares de empresas brasileiras, aqui e lá. Empresas brasileiras que produzem e exportam e empresas de cidadãos brasileiros que importam esses produtos e os distribuem no mercado americano. A maior parte daquelas 6 mil empresas americanas que dependem dessas importações de produtos brasileiros. Bom, o fato é que o discurso do presidente petista, em tom de palanque eleitoral, ocorreu durante um pronunciamento em rede nacional de rádio e TV ontem à noite. Ele chegou a afirmar, sem apresentar nenhuma prova disso, de que o governo brasileiro teria realizado mais de 10 reuniões com integrantes do governo Trump. Ele não informou com quem foram feitas essas reuniões, não informou os temas que eventualmente tenham sido tratados e ele também disse que teria encaminhado uma carta o governo brasileiro, uma carta em 16 de maio que permanece sem resposta e, ao contrário, a resposta que chegou foi a célebre carta do presidente Trump impondo o tarifaço de 50%. Né? Bom, o fato é que o presidente brasileiro também aproveitou para defender a justiça. É claro, há ali uma relação muito próxima entre o presidente e o Supremo Tribunal Federal e que considerou a tentativa de interferir, que ele chamou de interferência na justiça brasileira, do pedido de Trump para que fosse suspenso o julgamento de Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados, que isso era um grave atentado à soberania nacional e tal. Ele estava muito tomado mesmo pela motivação eleitoral. E ficou isso patente mesmo quando ele atacou, inclusive, os seus opositores. Vamos ver esse trechinho aí em que ele ataca também a oposição política aqui no Brasil. Minha indignação é ainda maior por saber que esse ataque ao Brasil tem apoio de alguns políticos brasileiros. São verdadeiros traidores da pátria. Aposto no quanto pior, melhor. Não se importam com a economia do país e os danos causados ao nosso povo. Então, fica difícil saber quem é que se importa menos com a economia do país, né? Se a oposição que gostou da carta e da ameaça ou do posicionamento de Donald Trump em defesa de Jair Bolsonaro, ou se quem prejudica mais a economia é o presidente brasileiro, que simplesmente queima as pontes, queima as caravelas, né, no sentido de na direção de inviabilizar qualquer tipo de negociação com o governo dos Estados Unidos. Não há nenhuma relação, é por isso que poucos acreditam que tenham sido realizadas aquelas reuniões, mais de 10 reuniões, porque não há contato, não há qualquer tipo de relacionamento entre o governo brasileiro e o governo norte-americano. Como eu disse aqui, já trouxe aqui essa informação, o ministro das Relações Exteriores do Brasil, pela primeira vez na história, não consegue nem sequer falar ao telefone com o seu homólogo americano. O Marco Rubio, que é secretário de Estado, que é o ministro das Relações Exteriores do governo americano. E com isso levou ao desespero ainda maior, não só os empresários em si, aqueles que produzem, aqueles que exportam, mas também milhares de trabalhadores brasileiros que estão na iminência de perder seus empregos. Exatamente porque o presidente Lula ali percebeu que há um ganho eleitoral nessa briga e simplesmente não investe, não aposta na negociação, mas sim em inviabilizar qualquer tipo de conversa com o presidente norte-americano, como demonstrou ontem não só do discurso na UNE, mas também nesse pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão.
Agora vamos saber mais